Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos na 11ª semana do tempo comum. Hoje, quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, a Igreja celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje meditaremos o trecho do Santo Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos de 11b a 17. Convido a você, meu irmão e minha irmã, a invocarmos juntos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Santo Evangelho que acabamos de proclamar, Jesus vem pregando para a multidão em um lugar afastado. Jesus dando mais uma vez a atenção àqueles que tinham fome e sede da palavra, fome e sede da justiça, a palavra que liberta e que cura. Então Jesus sempre esteve atento às nossas necessidades. Vem narrando o Santo Evangelho que quando os discípulos foram se aproximando, viu aquela multidão toda, eles ficaram preocupados. Senhor, dispersa essa multidão, porque já está tarde, eles não têm o que comerem, aqui não tem comércio. Então dispersam eles para que eles vá em algum comércio comprar alimento, irem para as pousadas, repousarem, né? Mas Jesus, com muito amor e carinho, pergunta para os seus discípulos: o que vocês têm para comeres? Aí os discípulos falaram: a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse para eles: então dai vós mesmos a eles o que de comer. Meus irmãos e minhas irmãs, aos nossos olhos seria impossível, não seria? Ali tinha aproximadamente 5.000 homens. Como iria alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes? Somente Deus tem a capacidade de realizar tal feito, né? Jesus levantou o alimento para o alto
abençoou, pediu para que seus discípulos dividissem aquela multidão em grupos de 50 e 50, e ali foi dividindo para eles aquele alimento, os pães e os peixes. Amados e amadas de Deus, nos fala o Santo Evangelho, ainda sobrou 12 cestos de alimento. Não é mole não, não é nada? Esse é o poder de Deus na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Hoje a igreja celebra o corpo e o sangue de Cristo. É o verdadeiro alimento, é a verdadeira bebida. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele estava multiplicando algo material, né? Mas Jesus vem multiplicando este alimento que nunca se acaba. É o próprio Cristo na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Este é o verdadeiro alimento que nós devemos buscar e alimentar. Este nunca vai nos deixar vazios, ele vai estar sempre nos deixando saciados. É a fonte que jorra a vida e não a morte. O alimento físico nós sentimos falta, daí a pouco nós estamos com fome de novo. Mas o alimento espiritual, esse que vem de Deus, esse nos sacia. Meus irmãos e minhas irmãs, esse alimento está lá na igreja, no sacrário, esperando para ser adorado. É o próprio Cristo. Quando o padre vai consagrar aquele pão e aquele vinho, ele pede a Deus que aquele sacrifício seja agradável a Deus e naquele momento aquele pão e aquele vinho se tornem o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E realmente, meus irmãos e minhas irmãs, ali está vivo em corpo, sangue, alma e divindade Jesus, na Sagrada Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, este alimento é um alimento que nos salva, que nos dá força para seguirmos caminhando. Meus irmãos e minhas irmãs, não duvide do poder da Eucaristia na sua vida. Não duvide da presença de Jesus na Eucaristia. É muitas bênçãos e graças que todos nós recebemos todos os dias por alimentarmos da Eucaristia, por alimentarmos aqui da Santa Palavra de Deus no Santo Evangelho. Somos privilegiados, meus irmãos e minhas irmãs, porque é somente na verdadeira Igreja de Cristo que nós encontramos este alimento. Hoje, a Igreja celebra a festa do corpo de Cristo. Lá no Mineirão, teremos a torcida de Deus, 16ª torcida de Deus. Para quem que nós estamos torcendo, hein? A vitória, Vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E para sermos vencedores, nós devemos nos alimentar desta Eucaristia. Nós fazemos parte dessa igreja maravilhosa, a Igreja de Cristo, onde que Ele é a cabeça e nós somos os membros. Meus irmãos e minhas irmãs, glorifiquemos a Deus com nossas vidas, que a gente torça pelo bem. O bem sempre vence o mal. O bem venceu a morte e a morte de cruz. Que a gente torça pelo amor, pela verdade e pela salvação que vem de Cristo, nosso alimento, que nos dá força e coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão bom ouvirmos, meditarmos e alimentarmos da Palavra de Deus, não é? Aqui estamos reunidos, meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias para meditarmos a palavra do Santo Evangelho. Jesus vem falando comigo, com você, vem nos alimentando e está sendo maravilhoso, não está? Dá uma vontade enorme de chegar no outro dia rápido para a gente continuar ouvindo a palavra de Deus e alimentando dela, não dá? Então, meu irmão e minha irmã,
Como é bom a gente poder estar com Cristo, diante de Cristo e vivendo o próprio Cristo. Peço a você, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Deixe seu joinha, seu like. Escreva nos comentários: Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Meu irmão e minha irmã, te espero amanhã para continuarmos meditando a palavra do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.